Oi pessoal, aproveitando uma dúvida que surgiu no grupo da comunidade, gostaria de mostrar nesse vídeo aqui como que a gente pode usar indicadores personalizados nos robôs da Robot Crowd. É uma funcionalidade bem poderosa e que ainda bastante gente tem dúvida de como usar. E então espero esclarecer um pouco melhor nesse vídeo como que isso funciona. Bom, todos os robôs da comunidade têm dois filtros aqui que são chamados filtro personalizado 1 e filtro personalizado 2. Esses filtros aqui eles não têm nenhum indicador amarrado previamente e a gente pode usar um indicador qualquer aqui nesse filtro, um indicador que a gente desenvolva ou até mesmo que baixe lá do site da mql5.com e que ache interessante que possa usar nos robôs, né? Então, alguns dos parâmetros que tem nesses filtros personalizados são os buffers que são usados para decidir se deve-se entrar numa operação de compra ou operação de venda. Isso tem que ser configurável porque como o indicador é livre, não se sabe previamente como é o indicador, o usuário tem que definir a forma como isso vai ser tratado pelo robô, né? Então muita gente tem dúvida de como saber o que é o buffer, como que se pode achar esses números aqui para poder inserir no ajuste do robô. Os buffers nada mais são que conjuntos, sequências de valores que são apresentados nos gráficos com base no indicador aqui, né? Se tivermos o código-fonte do indicador, é bem mais simples de descobrir esses números de buffer. Então, se olharmos aqui no código-fonte desse indicador aqui, logo no início ele já nos diz aqui, ó, quantos buffers esse indicador tem. No caso, ele tem 3 buffers. E quantos desses buffers são plotados efetivamente. Então ele fala que tem 2 linhas plotadas ou 2 conjuntos, sequências de dados plotadas no gráfico. Sabemos que um aqui vai ser um histograma e o outro um desenho de linha. Então, só por aqui a gente já sabe que tem 3 buffers, sendo que 2 vão aparecer efetivamente no gráfico. Então, olhando aqui no gráfico, a gente pode ver que tem duas formas, duas impressões aqui no gráfico. Uma seria os histogramas verticais aqui, que podem estar acima de 0 ou abaixo de 0, e uma linha contornando, que a princípio tem os mesmos valores do histograma. Ok. Para a gente saber o número do buffer, a gente pode olhar uma instrução que tem no código-fonte, que é essa função aqui, setIndexBuffer. Todo indicador tem essa instrução, que é onde amarra os buffers do indicador a um índice, porque isso é importante, que todo robô precisa copiar um buffer específico do indicador para poder tratar os dados, né? Então, a partir dessas funções, a gente sabe exatamente qual que é o índice de cada buffer. Então, a gente tem aqui o primeiro, que seria o histograma, são dados do indicador, um outro buffer, que é um buffer de cor, e um terceiro buffer que seria usado para a linha ali, que é mais um buffer de dados. Esses buffers de cores são importantes porque eles contam como buffer, ou seja, pode ver que ele tem um índice atribuído, mas eles não aparecem efetivamente no gráfico como um buffer independente. Na verdade, ele é criado aqui como um buffer distinto, mas quando a gente vê os dados no gráfico, ele não é mostrado, né? Ele fica implícito, como se ele fosse associado ao buffer imediatamente anterior, né? Então, assim, essa é uma forma de saber olhando o código-fonte. Agora, se nós não tivéssemos o código-fonte, poderíamos olhar na janela de parâmetros do indicador, por exemplo, e ver aqui na parte de cores, geralmente tem cores, né? Então a gente vai ver aqui que tem duas sinalizações aqui, que seria a linha do histograma, ou a plotagem do histograma e a da linha. O histograma a gente pode ver que tem várias cores que podem ser selecionadas, ou seja, isso aqui já é uma indicação que tem um buffer de cor associado a esse plot aqui.
enquanto que o outro da linha só tem uma cor, então ele não tem a possibilidade de variar a cor da linha. Então a gente já sabe por aqui, é mais um indício também que a gente pode ter 3 buffers, porque teriam um buffer do histograma, buffer de cor e o buffer da linha. Outra forma de ver também é a partir da janela de dados, que ele vai mostrar, quando a gente tem uma janela de indicador aqui, ele vai mostrar os buffers dos indicadores. Por isso que eu digo que confunde, porque lá a gente sabe que tem 3 buffers, mas se a gente olhar apenas a janela de dados aqui, dá a impressão que são 2, né? Então sempre tem que ficar atento a essa questão de linhas ou de desenhos que tem variação de cor, que é bem provável que tenha um buffer intermediário aqui. Então, no caso, agora a gente já está confirmado, esse primeiro buffer seria o buffer 0 e esse buffer aqui seria o buffer 2, considerando que o 1 seria o de cor. A gente pode ver aqui, passando o mouse sobre o indicador, que os dois valores são exatamente iguais sempre. Então, na verdade, ele só tem 2 buffers, apesar do valor ser o mesmo, para criar objetos diferentes. Então, um é o histograma e o outro é a linha, mas os valores são exatamente o mesmo. Então, para usar no robô, tanto faz, poderia usar qualquer um dos dois. Então, como que a gente faz para usar esse indicador como um filtro personalizado? O primeiro passo é a gente saber o nome do indicador, que ele vai estar lá na nossa pasta do Indicators, né? Sempre considera que o indicador que está aqui está na Indicators. Então, por exemplo, se tiver uma subpasta, por exemplo, Robot Crowd barra o nome do indicador. Aqui, no caso, a gente vai usar, ele está na minha raiz aqui da pasta Indicators, então basta eu colocar o nome do indicador, Angle of Average.x5. Esse é o nome do indicador que vai ser carregado pelo robô na inicialização. Pelo que a gente pôde levantar, então é indiferente se usarmos o número 0 ou 2 para o buffer, porque vai chegar nos mesmos valores. Então, só para deixar diferente do padrão, vamos usar o buffer número 2 para determinar onde o robô vai buscar os dados para a decisão, né? Aí outro passo importante é definir como, para que vai ser usado esse buffer, né? Como que ele vai ser tratado. E aí que entra o modo dos filtros, né? Tu vai ter a mesma coisa para compra e para venda. Por padrão, ele já vem aqui selecionado sinais de compra e sinais de venda. Esse tipo de sinais, já adianto que não funcionaria nesse caso aqui especificamente, são alguns indicadores que plotam um objeto somente quando ele detecta um sinal. Por exemplo, bota uma seta no gráfico no momento em que determinadas condições liberam uma compra ou uma venda. Esse tipo de indicador, geralmente, ele não tem nada no buffer, o buffer fica sempre vazio, e quando gera um sinal, ele joga um valor, que é o valor ou de entrada ou onde ele vai aparecer no gráfico. Então, isso é considerado um sinal de compra. Então, quando o robô está configurado dessa forma, tem que ser um buffer que trabalhe dessa forma, sempre sem valor, e quando surge um sinal, ele joga um valor no buffer. Mas nesse indicador não é assim. Nesse caso aqui, a gente tem que comparar o valor do indicador com alguma coisa, né? Então, a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, preço acima do indicador, preço abaixo do indicador, preço acima e uma distância maior que referência 1, o indicador aumentando o valor, o indicador reduzindo o valor. Tem várias combinações que a gente pode usar aqui. E outros aqui, o valor do indicador maior que a referência 1 ou menor que a referência 1. Uma coisa que é importante saber é que nem sempre a gente pode comparar preço com indicador. Por quê? Alguns indicadores eles são plotados bem próximo do preço, ou seja, eles usam a mesma escala de preços do ativo, como uma média móvel. Já outros indicadores eles são plotados numa escala totalmente diferente, até por isso, em geral, eles ficam numa janela separada, porque não seguem a mesma escala do preço do ativo, né? Então, essas funções que a gente tem aqui de preço acima do indicador só fazem sentido nesses indicadores que
acompanham o preço. Esse nosso indicador de exemplo, ele também está numa janela separada, então ele tem uma escala diferente. Não faria menor sentido usar a comparação de preço acima ou abaixo do indicador. Então aqui no nosso caso, o mais certo que a gente teria é considerar o indicador. Se ele tiver maior que zero no primeiro momento, eu libero compra, e se ele tiver menor que zero, eu libero venda. Isso de uma forma básica. Então, inicialmente a gente poderia usar aqui maior que referência 1 e menor que referência 1, sendo que eu vou definir o valor da referência 1 aqui para esse indicador como zero. Ou seja, sempre que estiver acima de zero, ele entra na compra ou libera a compra, e sempre que estiver abaixo de zero, ele libera a venda. Um passo importante que faltou aqui foi habilitar o indicador, e aí a gente pode jogar no testador de estratégia para ver essa estratégia de operação. Ok. Aqui, só para a gente ver a primeira operação dele aqui, cruzou a linha zero, ele abriu uma operação de compra imediatamente. E como os stops estão muito longe aqui, basicamente ele vai seguindo essa operação de compra até que a linha cruze para baixo da linha zero, quando ele vai virar a mão. Na verdade aqui foi configurado de forma que ele só siga um indicador para fazer. Ó. Virou para baixo, ele entrou numa operação de venda. Quando virar novamente para cima, entra numa operação de compra, e assim vai seguir indefinidamente. Uma mudança que a gente poderia fazer, ao invés de considerar apenas a linha zero, é definir um valor mínimo aceitável para que a entrada seja validada, né? No caso, então, por exemplo, aqui, se o indicador tiver positivo acima de 10, eu libero as compras, ou se eu tiver negativo abaixo de menos 10, eu também libero as vendas. Para a gente alterar, aí no caso a gente teria que usar dois valores de referência. Então eu poderia usar maior que referência 1 para compras e menor que referência 2 para vendas. E daí a gente alteraria o valor de referência 1 para 10 e o valor de referência 2 para menos 10. Ou seja, se tiver acima de 10, ele libera a compra, se tiver abaixo de menos 10, libera a venda. E daí a gente pode ver uma pequena alteração aqui no funcionamento do indicador. Deixa ele começar o teste, que ele vai começar um pouco depois aqui, abriu a operação de compra um pouco depois, e vai seguindo assim, não vai virar imediatamente quando tiver um cruzamento para baixo do zero, esperar pelo menos chegar até menos 10 para autorizar uma venda. Ok, nesse caso ele passou pelo zero, não liberou a venda e segurou por mais tempo a operação de compra inicial. Aqui acabou o dia. Se eu simplesmente passo o nome do indicador e jogo ele aqui nos parâmetros do robô, ele vai assumir os valores padrão do indicador, ou seja, os valores que o programador definiu lá como parâmetros padrão. Tanto que ele está usando aqui uma média de 34 e 6 barras para medir o ângulo aqui. É possível, de qualquer maneira, alterar esses parâmetros no filtro personalizado também. Só que neste caso a gente tem que usar uma string de parâmetros aqui. Ou seja, se eu não tenho nada definido na string, ele vai usar os parâmetros padrão. Se eu quiser personalizar esses parâmetros, eu tenho que passar eles aqui como argumentos aqui para o meu filtro personalizado, né? Uma coisa importante para saber quando a gente define os parâmetros é saber o tipo deles. E isso a gente pode ver geralmente pela janela de parâmetros aqui, ó, se são inteiros ou se são de double, de ponto flutuante, na verdade decimais, né, no caso. Então, quando tem um número 1, 2, 3, ele é um inteiro, ou seja, eu não posso botar nenhum ponto decimal aqui. E se for um 1/2 aqui, é um ponto flutuante, que eu poderia usar casas decimais nesse parâmetro, né?
Os parâmetros que são enumerados, ou seja, que são opções aqui, geralmente com vários nomes para a gente selecionar, eles também são tratados como inteiro. E o que a gente faz? No caso, a gente define aqui a sequência dele, em geral, pode ser que não seja, mas na maioria das vezes vai começar aqui de 0 até n. Então, na sequência que ele aparece aqui, é o número que a gente vai colocar. Então, por exemplo, se eu quiser usar uma média móvel exponencial aqui, eu usaria o valor 1, considerando que esse aqui é o 0, esse aqui vai ser o 1. Enfim, assim a gente poderia personalizar os parâmetros. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo? Usar um parâmetro 20 para o período da média móvel, a média móvel exponencial, dos fechamentos, e eu vou considerar aqui 4 barras para calcular o ângulo, né? Só para fazer essa mudança de parâmetros aqui para a gente ver como é que funciona. Aqui só para a gente ver como é que fica, na verdade, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é passar isso através de uma string. A string está aqui, uma dica de como que a gente vai fazer. A gente tem que definir o tipo, 2 pontos, o valor. Depois separar os vários parâmetros por barras. No caso, o tipo D seria um tipo double, que é ponto flutuante, ou seja, os pontos decimais. O I seria para valores inteiros. B para valores booleanos, que seria verdadeiro ou falso, que na verdade é 0 ou 1, né, no caso. E teria o tipo também S para strings. Então, no nosso caso, para fazer aquele exemplo que eu passei ali, eu usaria um I, que é inteiro, 20, ou seja, período 20 para a média móvel. Outro parâmetro inteiro, que é aquele numerado do tipo da média, eu vou usar o 1, que seria a média móvel exponencial. O outro parâmetro inteiro, que seria os preços de fechamento, vou usar 0 mais um i. Outro parâmetro inteiro, que seria a quantidade de barras para calcular o ângulo, vou deixar 4. E o último parâmetro era um ponto decimal, vou usar um double, de 8.0. Vou manter o mesmo valor que estava lá. Quando a gente fizer isso, a próxima vez que eu rodar, nós vamos perceber que ele vai mudar a cara do gráfico lá. E, inclusive, dá para ver aqui na janela de parâmetros que ele está relacionado com um período 20 na média móvel e 4 para calcular o ângulo, certo? Então, ele respeitou os parâmetros que nós passamos. Certo, agora é possível também otimizar alguns desses parâmetros, né? Nos Robot Crowd está disponível aqui para otimizar simultaneamente até 3 parâmetros desses indicadores personalizados. Então, a gente vai ter aqui um conjunto de parâmetros que é índice, parâmetro otimizável 1 e o valor otimizável 1. Né? Aqui, na verdade, eu vou ter que fazer uma mudança aqui para liberar a otimização para permitir aqui selecionar. Mas, basicamente, o que a gente define? Aqui está aberto, eu posso otimizar qualquer um desses parâmetros que nós passamos aqui. E como que ele vai saber qual parâmetro usar? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o índice do parâmetro que será otimizado, ou seja, considerando aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, eu considero a posição deles, a sequência dele, como o índice do parâmetro. No caso, se eu quiser otimizar o período da média móvel, eu vou usar o índice 1, certo? Na sequência, eu vou definir qual a faixa que eu vou otimizar. Então, eu vou usar de 20, usando um passo de 5 até 40, por exemplo. Outro parâmetro que eu posso otimizar, o segundo que eu vou otimizar, na verdade, vai ser esse número de barras para calcular o ângulo. Então, 1, 2, 3. O quarto parâmetro é o que eu vou otimizar fazendo de 3, variando 1 até 8. Vamos colocar aqui. Vamos ter, então, 30 passos de otimização. Podemos iniciar. Finalizando aqui o processo de otimização, então, podemos ver a aba de resultados, né?
não é uma otimização assim, para ser considerada, mas para fins didáticos mesmo. Mas a gente pode ver que as variações que foram definidas, por exemplo, do parâmetro 1 ali do período da média móvel de 20, variando de 5 até 40, e o número de barras para cálculo do ângulo de 3, 1 a 1 até 8, ou seja, a definição de parâmetros para otimização foi feita corretamente e o robô, o MetaTrader mais o robô processaram corretamente esses dados. Por hoje era isso, obrigado a todos e até logo.